Oi gente, tudo bem? Sou Edmundo, sou integrante do Vox e hoje eu vim apresentar um novo quadro aqui do nosso YouTube, o Turbinando, que vai apresentar dicas rápidas de vestibular com matérias que caem nas provas. E hoje contamos com a presença ilustre do nosso professor Sávios Castro de Biologia, que vai falar um pouco sobre a diferença de mitose e meiose. Fica aí com a dica. Professor Sávios, professor de Biologia. Vou falar um pouquinho sobre mitose e meiose. Difícil de falar de biologia sem imagens, mas aqui, para quem já está estudando, vai entender o que eu estou falando, certo? Qual é o meu foco na mitose e na meiose? Diferenciar esses dois processos. Um processo eu mantenho o padrão genético, se eu sou haploide ou se eu sou diploide, eu faço uma divisão de células onde eu tenho sempre o produto final com duas células exatamente igual, ou haploide ou diploide. A função dessa célula vai depender de quem está fazendo esse processo. Se é uma planta, se é um animal, se é um protozoário. Então, você pode fazer esse processo multiplicando células, certo? Então, quando eu mantenho o padrão, mitose, eu imito. Agora, o outro processo é quando eu pego um padrão genético que tem que ser diploide, que eu tenho pares de cromossomos, e separo esses cromossomos em células diferenciadas. Cada célula com a metade do número de cromossomos da que iniciou o processo. Então, eu tenho processos aqui que podem formar gametas, como pode formar indivíduos, vai depender de quem está fazendo o processo. No frigir dos ovos, eu tenho a seguinte situação. Mitose, eu imito, meiose, eu divido ao meio. Padrão genético, se eu tenho uma célula haploide, duas células haploide. Se eu tenho uma célula que é diploide, duas células diploide na mitose. Uma célula diploide pode se dividir ao meio separando os cromossomos, sempre 4 células haploide com a função que tiver que ser, ok? Os detalhes, é importante. Analisem todas as figuras no mesmo campo visual, assim não dá tempo do seu cérebro virar. Quando eu vejo tudo no mesmo campo, eu consigo comparar cada detalhe dos processos, ok? Esse detalhe fica com você.